A leitura do Velho Caminho, Nuvens Brancas, seguindo as pegadas de Buda, escrito por Thich Nhat Hanh. Acho que é capítulo 7 hoje. Um elefante branco como prêmio. Quando Siddhartha completou 14 anos, a rainha Gotami deu à luz um filho chamado Nanda. Todo o palácio alegrou-se, incluindo Siddhartha, que ficou muito feliz em ter um irmão mais novo. Todos os dias, depois dos estudos, ele corria para casa a fim de visitar Nanda. Embora Siddhartha já tivesse idade para estar preocupado com outros interesses, frequentemente levava o pequeno Nanda para passear, acompanhado por Devadatta. Siddhartha tinha 3 outros primos de que gostava bastante, chamados Mahanama, Badia e Bimbila. Ele costumava convidá-los para brincar nos jardins floridos atrás do palácio. A rainha Gotami adorava vê-los brincar enquanto ficava sentada no banco de madeira ao lado do lago de lótus. Suas assistentes estavam sempre prontas a atender às suas solicitações, como trazer bebidas, petiscos para as crianças. A cada ano, Siddhartha se desenvolvia ainda mais em seus estudos e Devadatta se via com dificuldades para lidar com sua inveja. Siddhartha dominava cada assunto com facilidade, incluindo as artes marciais. Embora Devadatta fosse mais forte, Siddhartha era mais hábil e atento. Em matemática, os outros meninos rendiam-se ao brilhantismo de Siddhartha. Arjuna, seu professor de matemática, gastava horas respondendo às questões avançadas do rapazinho. Siddhartha era especialmente dotado para a música. Seu professor de música deu-lhe uma flauta rara e preciosa, de modo que nas tardes de verão, Siddhartha sentava-se sozinho no jardim e tocava o seu novo instrumento. Às vezes, suas canções eram doces e suaves, enquanto noutras oportunidades o som era tão sublime que os ouvintes sentiam-se ser carregados para além das nuvens. Com frequência, Gotami se sentava ao lado de fora, enquanto as sombras da tarde se alongavam, a fim de escutar a música de seu filho. Ela experimentava um profundo contentamento, deixando seu coração ser levado pelo som da flauta de Siddhartha. De acordo com sua idade, Siddhartha concentrou-se mais intensamente em seus estudos religiosos e filosóficos. Ele foi apresentado aos Vedas e ponderou acerca do significado dos estudos e crenças por eles expostos. Devotou estudo especial às escrituras do Rig Veda e Atharveda. Desde muito pequeno, Siddhartha acompanhou Brahmanes recitando as escrituras e realizando rituais. Agora ele próprio iniciou a penetrar o âmago dos tópicos contidos nestes ensinamentos sagrados. Grande importância foi dada aos textos sagrados do brahmanismo. As palavras e sons em si mesmos pareciam carregar grande poder, capaz de influenciar e mesmo alterar os envolvimentos das pessoas e do mundo natural. As posições das estrelas, o desenrolar das estações estavam intimamente conectados às preces e oferendas rituais. Os Brahmanes eram tidos como os únicos capazes de compreender os mistérios ocultos do céu e da terra. Sozinhos, eles podiam usar a prece e o ritual para restaurar a ordem nos reinos humanos e da natureza. Siddhartha foi ensinado que o cosmos era uma emanação de um ser supremo, conhecido por Purusha ou Brahma,
e que todas as castas na sociedade haviam se originado de várias partes do corpo do Criador. Cada pessoa continha parte da essência do Criador transcendente, e esta essência universal constituía a natureza básica da pessoa ou alma. Siddhartha devotou-se seriamente aos estudos, assim como também a todos os temas, aos demais temas textos brahmanes, incluindo os brahmanas e os Upanishads. Seus professores queriam apenas instruir seus alunos a respeito das crenças tradicionais, mas Siddhartha e seus companheiros insistiam em levantar questões que forçavam os mestres a abordar ideias contemporâneas que nem sempre condiziam com a tradição. Nos dias de folga, Siddhartha persuadiu os amigos para irem com ele visitar e discutir tais assuntos com sacerdotes renomados e brahmanes também na capital. Graças a estes encontros, Siddhartha descobriu que havia um certo número de movimentos no país que desafiavam abertamente a autoridade absoluta dos brahmanes. Os membros destes movimentos não eram meros leigos descontentes, desejando possuir um pouco do poder que, de longe, pertencia exclusivamente à casta dos brahmanes, como também incluíam membros da casta dos brahmanes dotados de uma mentalidade reformadora. Desde que foi dada ao jovem Siddhartha a permissão para convidar algumas crianças pobres do campo para o seu piquenique real, ele também tinha sido autorizado a visitar de tempos em tempos as pequenas vilas que circundavam a capital. Nestas ocasiões, sempre tomava o cuidado de se vestir apenas com roupas simples. Por falar diretamente com o povo, Siddhartha aprendeu muitas coisas que jamais tinha sido mostrada a ele no palácio. Estava ciente, é claro, de que o povo servia e adorava as três deidades do brahmanismo, Brahma, Vishnu e Shiva. Também aprendeu, porém, que o povo era manipulado e oprimido pelos sacerdotes brahmanes. Em função de fazerem os rituais apropriados para nascimento, casamento e funerais, os pobres eram forçados a pagar os brahmanes com comida, dinheiro e trabalho braçal, de tão desprovidos de recursos que eram. Um dia, enquanto passava por uma choupana de palha, Siddhartha sobressaltou-se com um choro pesaroso vindo de dentro dela. Ele pediu a Devadatta para entrar e perguntar qual era o problema. Eles souberam que o chefe da casa havia morrido recentemente. A família era miserável. A esposa e as crianças estavam macérrimas e vestidas em trapos puídos. A casa deles estava prestes a desabar. Siddhartha soube que os sujeitos solicitaram os serviços de um brahmane para purificar a terra antes da reconstrução da cozinha deles. Porém, antes de providenciar tais serviços, o brahmane exigiu que o homem trabalhasse para ele. Por vários dias, o brahmane ordenou-lhe que arrastasse pedras enormes e cortasse madeira. Durante este tempo, o homem adoeceu e o brahmane permitiu que retornasse para casa, mas no meio do caminho ele caiu morto na estrada. Como resultado de suas próprias reflexões, Siddhartha começou a questionar alguns dos ensinamentos fundamentais do brahmanismo. Por que os Vedas davam exclusividade às castas do Brahmanes? Porque Brahma era o supremo regente do universo. E qual era o poder onipotente que as preces e os rituais possuíam? Siddhartha simpatizava com aqueles sacerdotes e brahmanes que ousavam desafiar diretamente esses dogmas. Seu interesse nunca se dissipava e Siddhartha jamais faltou uma aula ou discussão sobre os Vedas. Ele também realizou estudos de línguas e história. Siddhartha queria muito encontrar-se e ter conversas com eremitas e monges
Mas seu pai desaprovava isso e ele teve de achar desculpas para ir em outras excursões na esperança de encontrar-se com aqueles sábios. Tais monges não ligavam para as posses materiais ou status sociais, diferentes dos brahmanes que amplamente visavam poder. Ao invés disso, os monges abandonavam tudo a fim de buscar a liberação e cortar as amarras que os ligassem aos lamentos e preocupações do mundo. Eram homens que haviam estudado e penetrado o significado dos Vedas e Upanishads. Siddhartha sabia que muitos eremitas viviam em Kosala, o reino vizinho a oeste, e em Magadha, ao sul. Ele esperava que um dia pudesse ter a chance de visitar estas regiões e estudar seriamente com homens tais como aqueles. É claro que o rei Suddhodana sabia das aspirações de Siddhartha. Ele se horrorizava com a ideia de que seu filho um dia deixasse o palácio e se tornasse um monge, e confiava suas preocupações ao irmão mais novo, Dronodhanaraja, e o pai de Devadatta e Ananda. Há muito tempo que o país de Kosala tem seus olhos sobre nosso território. Devemos contar com os talentos de nossa juventude, tais como os de Siddhartha e Devadatta, para proteger e dirigir o destino do nosso país. Tenho grande medo de que Siddhartha possa decidir tornar-se um monge, como o mestre Asita Kaladevala predisse. Se isso vier a acontecer, não demorará muito e Devadatta seguirá os passos de Siddhartha. Você sabe o quanto eles querem sair e encontrar com estes eremitas? Dronodhanaraja ficou desconcertado com as palavras do rei. Depois de ponderar um pouco, sussurrou no ouvido do irmão: se me perguntasse, acho que você deveria encontrar uma esposa para Siddhartha. Uma vez que tem uma família e a ocupá-lo, abandonará seu desejo de ser monge. O rei Suddhodana concordou com a ideia. Naquela noite, contou suas considerações a Gotami, que prometeu arranjar um casamento para Siddhartha no futuro próximo. Mesmo tendo recentemente dado à luz uma menina, a princesa chamada Sundarinanda, logo depois iniciou a organizar reuniões para jovens no reino. Siddhartha juntou-se às tardes na música, eventos atléticos e viagens aos campos com entusiasmo. Fez muitos novos amigos, tanto homens quanto mulheres jovens. O rei Suddhodana tinha uma irmã mais jovem, chamada Pamita, cujo marido era o rei Dandapani de Kolya. O casal mantinha as residências tanto em Ramagama, a capital de Kolya, como em Kapilavastu. Shakya e Kolya eram separados apenas pelo rio Rohini. E seus povos estavam unidos por várias gerações. As duas capitais ficavam a um dia de jornada entre si. A pedido de Gotami, o rei e a rainha de Kolya aceitaram organizar uma competição de artes marciais no amplo campo que beirava o lago Kunau. O rei Suddhodana presidiu pessoalmente o evento, encorajando os jovens do seu reino a desenvolverem sua força e aperfeiçoar seus estilos de luta. Todos os jovens da capital foram convidados a assistir, tanto rapazes quanto moças. As jovens não se envolveram com competições atléticas, mas encorajavam os homens com seus elogios e aplausos. E a Sodara, a filha da rainha Pamita e do rei Dandapani, era a responsável pelas boas-vindas a todos os convidados. Ela era uma moça amável e charmosa, com sua beleza natural e fresca. Siddhartha foi o primeiro colocado em todos os eventos, incluindo arco, manejo de espadas, carreira de cavalos e levantamento de peso. E foi Yasodhara quem entregou a ele o seu prêmio, um elefante branco.
Com suas palmas juntas e a cabeça ligeiramente inclinada, com uma voz nobre e serena, ela declarou: por favor, aceite este elefante, príncipe Siddhartha, por sua bem merecida vitória. E, por favor, aceite minhas sinceras congratulações. Os movimentos da princesa eram grandiosos e sem afetação. Ela se vestia de modo elegante e refinado. Seu sorriso era tão alvo quanto uma flor de lótus recém-desabrochando. Siddhartha cumprimentou-a com uma reverência e olhou em seus olhos, dizendo com voz calma: obrigada, princesa. Devadatta estava de pé atrás de Siddhartha, infeliz por ter ficado apenas em segundo lugar. Transtornado porque Yasodhara sequer o havia notado, ele agarrou a tromba do elefante e maldosamente bateu nela em um ponto muito sensível. Vencido pela dor, o elefante caiu de joelhos. Siddhartha olhou com severidade para Devadatta. Primo, isso foi ultrajante. Siddhartha acariciou o machucado sensível na tromba do elefante e falou a ele com gentileza. Gradualmente o animal foi se levantando de novo e balançando sua cabeça em respeito ao príncipe. Os espectadores aplaudiram-no ruidosamente. Siddhartha subiu nas costas do elefante e iniciou sua procissão vitoriosa. Sob a guia de seu treinador, o elefante branco carregou Siddhartha em torno da capital de Kapilavastu e as pessoas aplaudiam. Yasodhara ia atrás deles com passos lentos e graciosos. Aqui tem uma ilustração do elefante, ó. Um elefante branco. Você vê, né, que ele já questionava, né, a questão das castas, né, essa compreensão que de fato não estava talvez nos textos, né, como a gente sempre percebe nas diversas religiões no mundo, na história da humanidade, que quase sempre é uma leitura do homem, né? A leitura do homem, as escrituras, e é ser humano e está fadado a cometer equívocos de julgamento, como esse Brahmani, né? Que forçou a pessoa a trabalhar, ele acabou falecendo. E querendo ou não, tem um posicionamento político, né, dele na época em relação a isso. A questionar o sistema de castas. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Espero que vocês estejam apreciando esse texto como eu estou. Eu gostaria de... Uahô, boa noite. Hi, Flor. Yorin, você desbloqueia a minha tela? Aí. Pode falar. Aí. É possível que você mostre de novo a ilustração? Claro. São bem lindas as ilustrações desse livro. Ó. Em cada capítulo acho que tem uma ilustração. Eu vou mostrar para vocês as outras depois. Eu acabo mostrando aquelas que me chamam a atenção, mas todas elas são muito lindas. Essa aqui ele nasceu e a Mahaprajapati pega ele no colo.
Acho que a Maia já tinha morrido aqui. Ah, não, aqui é a Maia. Aqui é a Maia. Muito bom. Alguém mais? Eu Não? quero falar assim uma coisinha, Sensei, é Carmen. Carmen, pode falar. Eu estou gostando muito e gosto muito dos ensinamentos com histórias, né? E contos, né? E o Thich Nhat Hanh, ele faz poesia com a história de Siddhartha, né? Eu estou encantada, estou querendo o livro, mas eu gosto muito de ouvir histórias e eu gosto muito você contando histórias para a gente aqui. Então, eu gosto muito, Bom, Obrigada. gosto Obrigada. também de estar aqui lendo para vocês, porque para mim ler é diferente você ler em voz alta, né? Parece que pega diferente. Eu gosto, tô gostando bastante de poder estar compartilhando com você. Muito bom. E você sabe contar a história, né? Então, é bom, é muito bom. Muito bom. Aham. E é Obrigada. ensinamento, né? Então, é ótimo. Sim, Obrigada. obrigada a você, Carmen. Mais alguém? Não? Então vamos encerrar. Eu queria, desculpa, Sensei. Queria dizer que aqui começou um panelaço, mas está muito intenso as duas, né? A oposição e o oficialismo também, mas eu queria não perder de vista o que você mencionou sobre as castas, que me parece uma questão muito importante mesmo, e que num texto como esse, que também tem outro tipo de narrativa, né, porque também é um texto muito antigo, né, ao mesmo tempo como esse texto também traz essa questão que é política, né, e que é um olhar sobre uma questão que é muito forte, né, que às vezes é complexa e é difícil de fazer uma abordagem por questões culturais e por questões contextuais e a distância, né, no espaço-tempo que esse texto pode ter, mas me parece muito relevante que essa leitura possa ser feita hoje também, né, desde esse lugar, né? E é uma pergunta, não é uma coisa que eu tenha claro, né, como que isso pode ser abordado ou como isso pode ser pensado entre a sanga, né, mas é importante interpretar isso também num texto que tem essa preciosidade que é desse rigor também, né? Eu sempre lembro essa passagem da vida de Buda, né, de Siddhartha Gautama, quando muitas vezes as pessoas questionam que pessoas religiosas se envolvam com política, né? Mas eu acho assim, claro, tem um nível de envolvimento, né? Você participar ativamente do Congresso, né? Eu acho isso questionável, né? Mas você se posicionar e criticar, questionar, refletir sobre a veracidade da interpretação que se faz dos textos, eu acho que é pertinente demais, né? Então, eu sempre falo, quando fui criticada muitas vezes, porque eu ia nas manifestações, porque eu dizia o que eu pensava, né? Eu dizia, o Buda, esse ato dele foi um ato político, de falar, eu sou contra, isso para mim não faz sentido, não é dessa forma que eu acredito que a sociedade
se organizam, não é da forma como eu acredito que os méritos, né, que a maneira que a pessoa caminha, né, ela fica restrita à família que ela nasce, né? Então, eu acho que a gente tem que estar constantemente refletindo sobre isso, né? Eu lembro que logo que começou o movimento aqui do golpe, né, para tirar a Dilma, o SEB convidou algumas pessoas para falar sobre o momento, né, para compartilhar a reflexão. Não era nenhuma palestra, não era nada. E teve uma pessoa do grupo que trouxe essa questão que para mim eu volto muitas vezes. Ele disse assim: eu tenho pensado muito como o Buda agiria se ele tivesse vivo hoje. Então eu me faço essa pergunta muitas vezes, sabe? Muitas vezes, porque é muito difícil saber. Não tem uma regrinha, né? Um caminho que você fala, eu vou por aqui, vai dar sempre certo. Isso eu devia. Então, a gente tem que estar constantemente se percebendo, sabe? Nas nossas tristezas, nos nossos desejos de que mudasse, que a gente pudesse arrancar com a mão certas coisas, né? Como ele também percebe, né? Do próprio primo dele, que era da mesma origem, que tinha uma agressividade, né? Uma maneira mais perversa de se relacionar com as coisas. Então, eu acho que a gente vai sempre conviver com isso, sabe? Com esse lado sombra e o lado luz, que é em nós também, né? E, então, como é que a gente não alimenta esse sentimento que às vezes dá vontade, né? De ser reativo, reagir da mesma forma, em tudo, desde o pequeno até no maior, né? Porque realmente tem horas, tudo que a gente está vivendo, que dá vontade de falar, não, tem que ter uma outra forma de mudança, mas como que eu acho esse caminho, né, do meio, esse caminho em que eu faço a mudança e eu acredito que ela está gerando uma mudança. Outra coisa que ele traz nesse capítulo é a questão das preces, né? De como é importante as preces e o ritual, né? Então, da gente não abrir mão disso, de que o nosso pensamento tem uma força muito grande. Então, que a gente não deixe sucumbir por esse pensamento de incapacidade de transformação, mas que a gente alimente pensamentos de capacidade, de que o meu pensamento muda o mundo, mesmo que eu não enxergue ainda essa mudança, né? Às vezes é difícil, por isso a sanga é importante, por isso o grupo é importante, porque a gente às vezes está mais fraco na fé e o outro do lado está mais forte, e aí a gente se apoia, a gente se sustenta, né? A imagem da sanga, que eu gosto muito, é de uma floresta. Então, é como se todas as árvores estivessem buscando a luz, querendo, sabendo ou não elas estão, né? E se uma delas está indo meio tortinha, a outra não deixa aí, não é que ela fica empurrando, força, ela se sustenta, e o sustento dela ajuda a outra a bater e continuar, né? Então, é muito mais como sustento que a gente se mantém do que como dizendo como tem que fazer, porque às vezes não está claro para nenhum de nós, né? Muitas vezes. E eu acho que é isso. Vamos refletir como sangue, eu acho que é importante que a gente faça essa reflexão. Muito bom, obrigada. Vamos encerrar? Pai? Caio? Não, mas eu posso falar outra hora. Já estou reconhecendo os timbres, que bom. Você falou sensei, eu já sabia que era você. Pode falar. Não, é só dentro disso que tem uma reflexão que eu tenho feito que não está claro para mim ainda também, mas é que eu acho que por um lado é importante que a gente se posicione diante de tudo que a gente tem visto, né? Mas eu fico aflito que facilmente às vezes a gente, ao se posicionar, tende a cair para uma tomada de lado, sabe? Que eu acho que às vezes é um pouco perigosa.
Não que a gente não tenha que tomar lado, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é que eu percebo que às vezes as pessoas, ao criticar as posturas, por exemplo, desse governo, construídas nos anos anteriores, que foram a base para que tudo que tivesse acontecido, tudo que a gente está vendo acontecer agora, sabe? E principalmente com relação ao meio ambiente, é claro, a gente está vivendo uma coisa muito mais drástica agora, mas não começou agora, né? Então a gente teve Belo Monte, transposição do Francisco, a gente teve tanta atrocidade, a gente teve tantos discursos de ódio também que foram vindo ao longo dos anos e de embate, que às vezes eu tenho uma certa aflição de, ao criticar o que a gente está vendo agora, levar, principalmente enquanto sangha, levar uma tomada de lado para o lado que necessariamente é o lado, eu não sei se estou me expressando bem, mas é uma coisa que me deixa um pouco aflito, sabe? Eu estou entendendo o que você está falando, porque não dá para generalizar, né? Porque você criticar o que nós estamos vivendo hoje não está dizendo que você está apoiando o que a gente viveu nos outros momentos, né? Porque a gente sabe que as coisas não caminham nessa claridade, né? De intenção, a intenção e as ações não são claras, né? Tem muitos meandros aí no meio, né? Então, a gente dizer a situação está muito grave é porque a gente está vendo que ela está grave. Isso não está dizendo que está pior ou melhor, não importa se é melhor ou pior, está ruim e não pode ficar assim, né? E agora cada um de nós individualmente, como um ser da sociedade, porque vivemos em sociedade, a gente escolhe os nossos representantes, né? E a gente arca com as consequências dessa escolha, né? Agora, como é que a gente escolhe e acompanha os atos deles? A gente nunca fez isso, né? Pelo menos, eu sei que muitas vezes eu me omiti, porque a própria pessoa em quem eu votei, não estou falando num cargo de presidente, eu estou falando num cargo até pequeno, né, dentro de vereador, de Câmara, de Assembleia, eu mesma não fiscalizei o que essa pessoa fazia, a gente não tinha muito acesso na época, em muitos anos atrás, né, e a gente se omitia, né. Eu convido cada um de vocês a serem síndico de um prédio, para vocês entenderem como não é fácil. É fácil criticar, né? Dizer fez errado, está fazendo errado. Agora, quando você está à frente da gestão de uma comunidade em que você tem que ouvir todos, mas você tem que tomar uma decisão e nunca ela vai ser 100% para todos, aí começam as questões, porque você de alguma forma caminha e decide coisas que você acredita que sejam benéficas para o maior número de pessoas, mas nem todo mundo vê assim. Você vê Devadatta e Siddhartha na mesma família, primos, né? Então, como que você lida, né? Essa história de Devadatta segue, se vocês conhecem a história, ela vai ficando mais grave ao longo do caminho, né? Inclusive nesse sentido, de uma rixa muito clara, de atitudes bem vergonhosas, né? Então, eu acho que a gente tem que não julgar, sabe, nesse nível pequeno, mas treinar essa capacidade de enxergar além, né? Não só o que é bom para mim, porque muitas vezes a gente fala pelo nosso ponto de vista, né? Você tem uma vivência com a área do meio ambiente, eu não tenho, né? Então eu me considero muito ignorante, assim, falo como é que eu demorei tanto para entender o que já vinha acontecendo há tantos anos, né? Nessas comunidades, junto aos povos indígenas ou povos quilombolas. A gente ouvia, mas parecia que era um lamento longe de nós, né? A gente aqui na cidade parecia que... Então, é difícil a gente
não se responsabilizar por tudo que está acontecendo, né? Desse governo e de governos anteriores, porque ou tendo votado ou não tendo votado, a gente se omitiu em fiscalizar, a gente se omitiu em dizer o que a gente, se estava bom ou não, né? Se estava indo na direção daquilo que falavam ou não. A gente sabe que a gente se omite, eu sei que eu me omiti. Eu fiz uma vez um movimento de ir atrás da pessoa com quem eu tinha votado para criticar ele, né? Para falar por que você votou isso? Isso era contra, né? Mas quantos de nós faz isso, né? Eu acho que é difícil, é muito difícil isso que você falou. A gente percebe que não é fácil. Mas a gente tem que fazer escolhas, né? Não tem jeito. E assumir elas junto com as pessoas em quem você escolheu, né? Vamos encerrar? Espera só um pouquinho, Sensei. Ai. Oi, Beth. Oi. Não, é que eu estava ouvindo isso e eu critico muito o que está acontecendo atualmente, eu sou totalmente contra. E, pelo menos do período pré-golpe, desde 2013 até 2016, eu apoiei e ainda apoio os governos anteriores com críticas, muitas críticas. E eu tive algumas oportunidades de acompanhar as pessoas que eu votei, e foi muito bom. Eles prestavam contas dos seus mandatos, e eu sempre achei que isso devia ser maior, só que a gente nunca sabia como fazer. Eu acho que é uma coisa que deve ser procurada. Todos eles deviam fazer abertamente, prestar contas dos seus mandatos, e a gente ver isso, fiscalizar. Alguns eu continuei indo, outros eu abandonei. E, ultimamente, eu sempre me posicionei, desde muito criança, desde muito pequena. Eu sempre me posicionei em tudo. E em política eu me posicionei desde muito cedo, porque minha família sempre foi bem política e a gente foi muito abatido, sofreu muito desde a Revolução, desde o golpe de 64. Mas, ultimamente, eu tenho ficado muito agoniada, porque eu nunca vi tanto ódio como a gente está vendo agora. Sabe, nunca vi, nem na ditadura, que eu tive amigos e parentes mortos, assassinados, mas eu sentia uma união, eu sentia medo, mas eu sentia proteção. Hoje não, hoje é horrível. E a minha maior luta, ultimamente, eu não sei se eu vou conseguir, é não ficar igual a eles. Porque, muitas vezes, eu me vejo indo para cima igualzinho, eles vêm para cima de mim. Isso me faz muito mal. Sim. Não dá para ser assim. Porque é isso, né? A gente percebe que a gente tem essa mesma semente em nós, né? Dessa violência e dessa amorosidade, dessa compaixão, dessa sabedoria. Então, depende de qual delas você alimenta, você dá espaço para que cresça em você, é aquilo que aflora, né? Então, você experimentou isso, né? Porque a vontade, muitas vezes, é reagir da mesma forma. Mas você aprende a controlar isso. Falar, não, eu não quero ser da mesma forma, eu não acredito nessa mudança do mundo. Você vê, todos os grandes líderes, né, que fizeram a não violência ativa, né, como Gandhi, Sim. fizeram um movimento inicialmente aparentemente pequeno, mas que foi muito transformador, né? Sim. Na época. Mas a gente sabe, cada sociedade vai ter uma maneira, né, de reagir a esses movimentos, né? É muito assustador. A gente não imaginava que poderia voltar a viver coisas de um passado que não é tão antigo, né? Tão passado, porque ainda tem gente da mesma geração revivendo isso, né? E
ao mesmo tempo a gente fala onde a gente estava, que isso já estava acontecendo e a gente não estava E a gente vendo. não via. E a gente não via. Então teve um equívoco nosso também, né? De achar que não podia piorar, né? Que o pior já tinha vindo. E não, na realidade tem coisas muito assustadoras mesmo, né? Mas a gente sabe que nós temos em nós esse potencial assustador. E aí, nessa hora, a gente precisa cuidar de nós, como você falou, para que você não deixe que isso aflore em você e nenhum de nós, né? Porque não é a forma, não é o caminho, né, de transformação, pelo menos que eu acredite, né? Mas isso não é se omitir, né? Não é deixar de dizer o que pensa. Agora, como que você faz isso sem ser violento, né? Eu acho que a gente não deve se omitir, a gente tem que falar enfim, se envolver naquilo que a gente acha que tem princípios, né? Que está minimamente em acordo com o que você acredita, né? Eu acho que a gente precisa voltar para o pequeno, sabe? Realmente, eu acho que a gente precisa voltar para esse contato nuclear, se conhecer mesmo. A gente ampliou demais e perdeu até o contato com as pessoas com quem a gente votava, que é o que você falou, a gente já não sabia mais como chegar nas pessoas, né? Já não sabia mais o que estava sendo discutido, né? E então a gente tem que, acho que, retomar nas nossas mãos. Eu lembro sempre que Gandhi fez isso, quando Gandhi parou de consumir roupa dos ingleses, começou a afiar o próprio tecido, as próprias... É isso. A gente vai tocar nessas pessoas que são movidas pelo consumo, se a gente deixar de consumir. Enquanto a gente continuar consumindo, a gente não está mexendo nessas pessoas, né? Como é que a gente faz isso, né? Como que a gente tira o chão, né? Como que a gente vai atingir essas pessoas? Eu lembro do João Roquette, que é um permacultor. Ele estava dando um curso de permacultura lá no Vila Zen, no mosteiro que a gente está construindo no sul. E ele foi um dos pioneiros no primeiro assentamento do MST lá no sul, porque ele era permacultor, então ele ajudou a estruturar. Teve um momento em que ele discordou da maneira que o MST contava naquele momento, e ele disse nessa aula assim: eu percebi que não estava em mim a maneira mais de afronta, né? De fazer essa resistência mais física, né? Aos agrotóxicos, a maneira como eles estavam vindo com tudo. E ele pensou, como é que eu posso fazer? Ele falou, eu posso produzir sementes orgânicas para quebrar as sementes transgênicas ele falou, eu comecei a produzir sementes orgânicas, foi a maneira que eu achei de transformação. Não estava dizendo que estava errado a maneira que o outro movimento estava se portando, mas ele percebeu que para ele não estava fazendo bem. Então, é isso, cada um de nós vai se engajar num caminho, né? Eu acredito no caminho da prática, sabe? Da espiritualidade como uma transformação. O que não vai nos garantir nada, né? De fato, não vai ser uma garantia. Você vê, o próprio Gandhi foi assassinado, né? Depois de toda a mudança que ele gerou, ele foi assassinado. Outros líderes também foram, depois de grandes conquistas, aparentemente grandes conquistas, né? E é isso, somos seres humanos, a gente está aqui para aprender, né? Para se transformar de alguma forma, né? A duras penas, né? Nesse momento, né? Eu penso muito no quanto a gente ainda é privilegiado, sabe? De qual lugar a gente questiona algumas coisas, porque é fácil a gente estar no nosso lugar e falar, tá errado. Por isso que eu falo, eu convido cada um a ser síndico num condomínio, porque você vai entender como é difícil não querer levar vantagem, né?
porque aí tem o funcionário que abre a porta do teu carro, porque você é síndico e você aceita? Ah, ele só está abrindo a porta do meu carro, está me ajudando a tirar minhas coisas do carro. Começa aí, sabe? Começa quando você decide, porque você gosta de uma cor e você escolhe a cor que você quer para pintar o hall do prédio. Quando você não se preocupa se as pessoas gostam ou não gostam. A gente fala, mas isso é pequeno. Começa aí. Então, nós temos que voltar para o pequeno, porque a gente desaprendeu. A gente desaprendeu a viver em comunidade. A gente desaprendeu a compartilhar decisões. E mesmo que não seja aquela que você gosta, mas será que é aquela que vai beneficiar a maior parte de pessoas da comunidade? Então, eu vou junto. Mas eu vou junto e vou observando, porque naquele momento aquela foi a decisão boa, acertada. Mas dali 2 meses pode já ter mudado alguma coisa, certamente mudou, porque tudo é transitório, né? Então eu tenho que estar diligentemente observando o tempo todo o passo seguinte, porque o passo seguinte pode ser outro. Por isso que não dá, como eu falei para o Caio, para generalizar uma decisão num nível de país até como o nosso, né? Que é muito grande e é muito difícil de você administrar e de você gerar. É isso que eu falo, a gente vê no nosso grupo como é difícil muitas vezes decidir, vamos para cá, vamos para lá, vamos fazer etiqueta, vamos fazer saco, vamos produzir a granola, a gente está sentindo, né, no nosso pequeno grupo. Então você imagina num país, imagina no mundo que a gente tem forças atuando aqui que não são daqui necessariamente, né? Então, putz, a realidade é muito maior, né? Então, eu deixei de fazer críticas genéricas, sabe? Para tentar olhar, tá na minha mão, tá no meu alcance, eu vou. Então, eu acho que a gente deve aos povos indígenas escuta. A gente deve a eles isso, porque eles são os guardiões da terra. Então, eu sou incapaz de sugerir a eles algo. Eu posso reverberar a voz deles. Então, eu não vou deixar de reverberar a voz deles. Né? É o que eu posso fazer hoje. Obrigada, foi muito boa a nossa discussão hoje. Acho que, Thich Nhat Hanh, Shakyamuni Buda, inspirando a gente. Vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.